Marlon, Ângelo, por esse tempo tão precioso aqui de louvor e de adoração. Meus irmãos, a sua presença aqui diz muito a seu respeito, viu? Eu estive a primeira vez na atualização, atualização teológica das Igrejas de Cristo, hoje atualização ministerial das Igrejas de Cristo em 92. Eu aceitei Jesus em 91, em 92 eu estive numa atualização dessas lá em Goianira. Boa parte de vocês estavam lá. Quem estava lá naquele dia? Então, eu aceitei Jesus no dia 10 de março de 1990, e eu acho que no meio, talvez, do mês do ano de 92, eu estive lá. Eu estou vindo, irmãos, da conferência Inspire para Líderes, que acontece em São José dos Campos, na igreja do pastor Carlito Paz, e foi uma bênção muito grande. A partir desde quinta-feira, nós chegamos ontem à noite em casa e já nos preparamos para vir hoje. E conversei com o pastor Marcos Madaleno lá. Ele vai estar aqui na terça-feira ministrando à tarde, né? E depois na quarta pela manhã. E ele esteve ministrando lá e eu estou muito empolgado com o que ele vai estar ministrando aqui, falando. E, enfim, queria agradecer pela vida de todos vocês que estão aqui e também pela vida dos nossos líderes, meus pastores, enfim, que têm influenciado a gente desde do dia que nós pisamos o pé aqui na Igreja de Cristo. Eu que sou pastor na Igreja de Cristo Dawkins há 23 anos, tenho o privilégio de ser pastoreado por todos esses pastores aí em Brasília, que nos abençoa tanto, nos inspira tanto. Obrigado mesmo, pastores, você sabe que é sobre você. Agradecer a minha família também, minha esposa. Agradecer a Igreja de Cristo Dawkins, que vieram aqui hoje, mais de 40 irmãos estão aqui conosco. Eles costumam ser mais animados, não sei se é porque é uma reunião de... E eu também, viu, presidente? Estou sentindo muita falta do Vitor aqui, mas nós logo nos encontraremos, né? Na glória, Deus está preparando o melhor. Eu queria, irmãos, hoje falar sobre um tema. Meu tema é cosmovisão, cultura e espiritualidade. Antes, eu preciso dizer, né, considerando esse tema, eu vou repetir, cosmovisão, cultura e espiritualidade. Antes de dizer o que eu vou dizer aqui hoje, eu quero dizer que o que vou dizer é o que é de mais raso sobre esse assunto, porque se alguém pode falar sobre ele, eu vou falar sobre o que é mais básico, sobre o que é mais limitado, mais raso, por causa da minha própria condição. O que eu pretendo falar aqui para os irmãos não é fruto de investigação apurada, de pesquisas. Na verdade, o que vamos falar hoje é oriundo, né, da minha inquietação no ministério pastoral, a minha inquietação como pastor líder de uma igreja local. É conhecimento empírico adquirido no dia a dia da igreja local. Não sou um especialista nisso e nem nada, mas a verdade é que conflito sobre conflito nesse tempo presente, sobre assuntos diversos que esse tema pode envolver aqui, e eu sei que é uma realidade da maioria de vocês também, se não de todos, tá bom? Então, é isso. A minha ideia é honrar vocês que vieram, como já disse, a sua presença diz muito a seu respeito, e falar também, agradecer também a vida do nosso presidente. Eu não tinha pretensão de estar aqui ministrando hoje, uma coisa mais ou menos assim como Pedro. Fiquei numa expectativa dele estar ministrando aqui. Quando ele me falou, você vai pregar, eu pensei que era um convite. E eu comecei uma série de argumentos para ele pregar. E aí eu estava precisando disso, viu? Ele olhou para mim e falou, é você que vai pregar. Eu gostei disso, já repeti isso várias vezes. Se tem uma coisa que eu tenho necessidade na minha vida, é de líder, de comando. Fui militar da ativa por 32 anos, eu gosto disso. De forma que, sob a tua palavra, lançarei a rede hoje. Se nós não pegarmos peixe nenhum aqui, meus irmãos, saiba que a palavra
Vem do nosso presidente. E quem sabe hoje à noite ele vai ser confirmado, né, nesse ministério. Eu acredito que sim, que Deus tem misericórdia de nós. Então é a liderança do concílio. E aí o David colocou mais peso sobre mim, né, dizendo, quando nós descobrimos que o Torralbo não podia estar aqui amanhã, hoje e amanhã, e aí ele pediu para eu falar, continuar falando. Mas continuar falando o quê? Você vai falar, mas em 10 minutos eu acabo o que eu tenho para falar. Ele falou, não, você aí, mais uma vez, foi mais ou menos desse nível aí. Como eles são mais antigos, estão aqui já há mais tempo, eu sou recruta, estou chegando agora, eu obedeci, estou aqui. Mas eu estou entendendo que a responsabilidade é mais deles do que minha. Amém? Meus irmãos, eu queria ler com vocês o texto de Gênesis capítulo 1. Eu vou ler vários textos, vários versículos aqui. O ideal era que nós lêssemos todos os capítulos 1, 2 e 3, mas nós vamos ler só alguns, tá bom? Vamos começar pelos primeiros livros, o primeiro capítulo, o primeiro versículo, enfim, e aí eu vou falando para vocês e a gente vai continuando. Eu vou ler na versão NVI, agora são 20 horas e 54 minutos, amém? Vamos lá. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. O verso 26. Verso 26 diz... Então Deus disse, façamos os seres humanos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine sobre ele os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Nós vamos ler o capítulo 2, versos 1, por enquanto 1. Alguém pode ler? Versos 2 a 3, versos 1 a 3 do capítulo 2. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. 3 também? 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Aí nós vamos ler agora os versos 21 e 22. Se alguém quiser ler, por favor. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar do talho. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem transformou numa mulher e o trouxe. Agora 3, verso 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Vamos para o 14 ao 19, por último. Então o Senhor Deus declarou à serpente, por ter feito isso, maldita é você entre todos os animais de rebanho e entre todos os animais do campo. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou, multiplicarei intensamente as suas dores de parto. Com dores você dará à luz, os seus desejos será contra o seu marido, mas ele a dominará. Finalmente, declarou ao homem, visto que você deu ouvidos à voz da sua mulher
e comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldito é a terra por sua causa. Com dores você comerá dela todos os dias da sua vida. Ela lhe fará brotar espinhos, ervas daninhas, e você comerá as plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirada, porque você é pó, e ao pó você voltará. Palavra do Senhor. Muitos bons católicos aqui. É a parte que eu mais gostava da missa, era essa. Quando ele terminava de ler lá o Evangelho, ele dizia a palavra do Senhor e todo mundo respondia, graças a Deus. É muito boa essa parte da Bíblia, da missa. Muito boa mesmo. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, nós te louvamos mesmo, de verdade. O Senhor sabe quanto é desafiador hoje à noite. Estamos falando para essa plateia aqui, esses irmãos, esses teus servos, esses pastores, esses príncipes do teu povo. Queremos crer que esse é um ambiente profético, de céus abertos. Fale conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém? Como eu disse, cosmovisão, cultura e espiritualidade. Como a própria palavra sugere, cosmovisão é visão de mundo. Então, é a maneira, talvez a maneira mais resumida de dizer isso, que é a forma pelo qual a gente enxerga o mundo, a gente vê a existência, o universo, o cosmos. Então, deve ser dito ainda que cosmovisão não é um conceito teológico. A gente tem aprendido com estudiosos que cosmovisão é um termo cunhado na filosofia do século XVIII pelos os filósofos iluministas, inclusive, da Alemanha. Eles desenvolveram essa compreensão. E tem um professor, um doutor chamado Filipe Fontes, ele me ajudou a compreender isso até melhor do que eu vinha compreendendo até aqui. Ao contrário do que se pensa, ou do que se pensava, o homem não é um sujeito, irmãos, que processa o conhecimento de maneira imediata. Ou seja, o que acontece é que duas pessoas, diante do mesmo fato, eles são capazes de chegar a conclusões completamente diferentes, mesmo tendo observado esses fatos pelos mesmos sentidos. Ora, então concluiu-se que entre o indivíduo e o fato existe alguma coisa. E que coisa é essa? Isso é a cosmovisão. Ele vai dizer que entre nós e o mundo existe algo, existe alguma coisa, uma compreensão, uma coisa que nós adquirimos, que a gente interpreta o mundo completamente diferente. Então, por isso, eles desenvolveram esse conceito chamado cosmovisão. Diz ainda que, geralmente, irmãos, a nossa cosmovisão ela é formada a partir de um conjunto de crenças que vai determinar a maneira, não somente como a gente interpreta o mundo, como a gente faz a leitura do mundo, mas como a gente também interage com esse mundo. Algumas coisas que podem ser citadas e que constituem essa nossa cosmovisão são essas perguntas fundamentais da existência humana. Deus existe? Ora, se Deus existe, quem é Deus? E se Ele existe, como Ele é? Qual é a razão da existência humana? Qual é o que vai acontecer depois da morte? Ou seja, qual é o nosso destino? A maneira como a gente responde a essas perguntas básicas, que às vezes estão latentes dentro de nós, vai determinar a maneira como a gente interpreta essas realidades todas e como a gente, mais que isso, a gente se comporta diante da vida nesse mundo. Uma maneira bem simples de dizer o que é cosmovisão é dizer que cosmovisão é um óculos, é uma lente pela qual a gente visualiza o mundo, a gente visualiza a vida, a gente olha para o cosmos. E, irmãos, nós cristãos temos uma cosmovisão, mas todos os seres humanos, mesmo que essa cosmovisão não seja formatada
né, mesmo que ela não seja produzida formalmente, todos os seres humanos vai ter, de alguma forma, uma cosmovisão. Ainda que ela não seja consciente, o indivíduo ele tem uma ideia dessas coisas, das quais básicas da vida que nós estamos levantando aqui. E com o desenvolvimento da cosmovisão, ou do conceito de cosmovisão, chegou-se à conclusão que todas as cosmovisões são válidas. Chegou à conclusão de que o sujeito ou um grupo, se eles chegam a uma determinada conclusão, a partir da cosmovisão deles, essa cosmovisão ou essa conclusão é fato, é verdadeiro, é boa. Foi essa a conclusão que foi se chegando ao longo do desenvolvimento desse conceito. O que, na perspectiva cristã, nossa, a gente sabe que é inaceitável, não é? O fato de uma coisa... Obrigado. Eu já peguei, já tenho aqui. O fato de existirem diferentes cosmovisões a respeito do mundo, o fato de existir várias ideias a respeito de tudo isso, não significa que elas são reais, que elas são verdadeiras. O que significa é que o mundo ele vai de mal a pior. O que significa que o mundo não tem o que temos, que é uma revelação da pessoa de Deus, uma revelação da história de Deus e do que Deus está fazendo, fez, está fazendo e fará no mundo. Nós cristãos, nós judeus e cristãos, nós temos a autorrevelação da palavra de Deus, ou seja, nós entendemos o que precisamos saber sobre as questões mais fundamentais da vida, as questões que envolvem o mundo, o relato da existência desse Deus e de tudo que Ele fez, nós o temos por causa da autorrevelação de Deus. Nós sabemos pela palavra que só foi possível por isso, pela Escritura Sagrada. E foi a partir dessa Escritura Sagrada, irmãos, que nós nos baseamos a nossa cosmovisão. E como já disse, essa nossa cosmovisão, ela determina nossos valores, nossos comportamentos. Só para vocês terem uma ideia, pastor Luiz Carlos, eu esqueci de dizer algo aqui, porque como que nós, eu, minha esposa, como é que a gente resolveu se interessar por esse assunto, por exemplo? É verdade que esse assunto cosmovisão, ele ganhou as universidades, esse mundo acadêmico e tal, talvez algumas poucas igrejas, mas eu me interessei por causa de uma situação que aconteceu na nossa igreja, principalmente, entre outras coisas. Um jovem da nossa igreja, um líder, um ministro de louvor, ele foi participar de um show de uma drag queen. Percebam isso. E ele foi alegando que... E ele chamou duas garotas da igreja, né, duas irmãzinhas, duas garotas, né, solteiras, virgens, né, como diz a Bíblia, e as levou, alegando, queridos, que ele estava indo ali por causa da arte que aquele drag queen, aquele homem, talvez homossexual, não sei, suspeito em você, esse camarada tem arte para apresentar, para oferecer, enfim. Nós concluímos, irmãos, que a gente devesse tratar os envolvidos. Deveríamos falar com os pais, deveríamos falar com o indivíduo, sim, mas a gente também entendeu que alguma coisa errada não estava certa. Não é verdade, irmãos? Olha, tinha algum problema na cosmovisão desses jovens. Certo? Tinha algum problema sobre a ideia, a perspectiva que esses jovens têm de quem é Deus, o que Deus fez, o que Deus espera de nós, da aliança que Deus tem conosco. E eu percebi, irmãos, quando eu fui abordar sobre isso, é que não é uma questão simples, não é uma questão fácil, não é? E que a gente ia precisar de debruçar, ao ponto de nós decidirmos, compramos uma pilha de livros sobre cosmovisão, fomos ler esses livros, fomos estudar sobre esse assunto e falar, vamos entrar para a rede de jovens, nós vamos conversar com esses jovens.
E fomos para ali conversar com eles, com toda a juventude, porque o cerne da questão era a falta de uma cosmovisão cristã clara e robusta na vida daqueles jovens. Talvez esse seja um problema da Igreja de Cristo Dócimos, não seja seu, então tudo bem, mas é um problema da Igreja de Cristo Dócimos. Simples assim. Então, nós fomos para lá. A nossa ideia, irmãos, era ajudar esses jovens a interagir com a questão das questões culturais, utilizando que eles fossem ajudados ao ponto de se envolverem ou não com as questões culturais sobre uma ótica cristã evangélica. O nome disso, irmãos, é engajamento cultural. E o engajamento cultural já é uma realidade na vida de todos nós cristãos. Todos nós aqui dentro, todos os nossos filhos, todos os irmãos que estão na nossa igreja têm algum envolvimento, algum engajamento cultural. A questão hoje à noite que eu quero levantar é se nós vamos viver o engajamento cultural orientado pelo Evangelho ou não. Porque podemos, e eu vou mostrar isso aqui para vocês, que é possível. Porque é claro que não é somente a cosmovisão, vamos dizer assim, que nos dá toda a resposta. A gente tem o Espírito Santo na vida da gente, não é? Mas a verdade é, irmãos, que nós temos extremos. É claro, tem aquelas pessoas que se alienam da cultura de maneira tão radical, e eu não acredito que essa seja o pensamento de Deus, o pensamento bíblico, a direção de Deus para isso. Eu gosto muito dessas coisas sob uma perspectiva decorativa. Eu gosto de coisas antigas, né? Eu gosto de coisas do passado. Estou falando isso por quê? Porque eu fui nos Estados Unidos, lá no estado de... Depois de Maryland, lá, como é o nome, meu amor, daquele? A Pensilvânia. Tem um grupo ali, irmãos, não sei quantos conhecem, chamado Amish. Aquele povo, eles, protestante, eles pararam a vida deles, tudo o que eles fazem, mecanismo que eles precisam, a roupa deles, tudo, acho que no século XIX, não é? E a gente vai lá, é fantástico, eu levei um susto, a impressão que eu tive quando eu fui na Pensilvânia, e recomendo você ir lá, você esteve lá, Jéssica, na Pensilvânia, entre os Amish, e eles deixam a gente entrar, eles são super educados, são crentes maravilhosos, certo? Mas eles pararam no século XIX. Você entra, 1800 e alguma coisa, você entra na comunidade deles, que é rural, e o que você parece que entrou numa máquina do tempo. Eles não usam carro a motor, gasolina, essas coisas. Ele usa a charrete mesmo, o cavalo, né? Cada indivíduo tem 4 pares de roupa, um para trabalhar, um para ir talvez para a escola, outro para ir para a igreja e outro para ir para dias de festa. Olha aí, dos Amish, né, caracterizados também, né, que tem um filme chamado, eu recomendo, estou falando isso porque eu gosto muito disso e às vezes se alguém fala eu anoto. Tem um filme chamado Perdão e Graça, acho que é isso mesmo. Perdão e Graça, quem assistiu esse filme? Dos Amish, extraordinário, eu recomendo. É um caso verídico de um deles, um que entrou dentro da escola, matou várias crianças, e a partir dali se desenrola ali o enredo, enfim, muito bom. Estou falando deles quando eu disse que eles se alienaram de toda e qualquer cultura, mas mesmo eles absorveram a cultura do século XIX, porque eles têm carroça, eles têm gado, eles têm plantio em série de coisas, enfim, tá bom? Então, eu não acho que Deus está nisso, não é? Eu acho que não é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque, como Jesus disse em Marcos, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, pelo contrário, coloca no lugar apropriado, não é? No velador. O próprio texto sagrado, Jesus vai dizer que nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, eles estão separados de toda essa atmosfera do mundo, não é? Em todos os sentidos, né? Já visto, a gente sabe que mundo, tem algumas palavras para mundo no Novo Testamento, então, mas enfim, se a nossa cosmovisão, se ela é caolha, se ela é turva, se ela é embaçada, dificilmente, irmãos, a gente vai conseguir
se engajar culturalmente sem comprometer a nossa fé e a nossa conduta. É muito difícil. Então, por que esses jovens na nossa igreja, eles cometeram esse vacilo? Porque a cosmovisão deles estava turva, estava embaçada. Às vezes, irmãos, nós oscilamos entre uma coisa e outra, entre um extremo e outro, por dois motivos. Primeiro, a falta de uma cosmovisão bíblica clara e robusta. Então, não foi formatado entre nós, na igreja, uma cosmovisão bíblica, ainda mais nesses dias. Eu fico lendo esses caras, essas coisas que a gente gosta de ler, desses livros. Por exemplo, eu amo essa fase dos puritanos, por exemplo. E aí, um pastor puritano, irmãos, ele dava um catecismo com 100 e poucas perguntas e respostas para o pai da família, da casa. E aquele pai tinha que ler todos os dias, pelo menos uma ou duas daquelas perguntas, sei lá, fazer uma espécie de devocional com os filhos, formatando uma cosmovisão. Cosmovisão bíblica a respeito de tudo que Deus fez e se revelou. Então, nesses dias, muito mais hoje, não é? Eu percebo que nós vamos oscilando, não é? E às vezes entramos num engajamento cultural que não tem, que é reprovável pela palavra de Deus, por causa da nossa falta de robustez na palavra de Deus, na Bíblia, ou seja, falta de uma cosmovisão bíblica clara e robusta. Mas um outro problema que nós temos é o restringimento. Nós restringimos demais a cultura. Normalmente a gente define cultura, irmãos, como de uma forma muito restrita, né? Ao nível, a gente diz, cultura é arte, linguagem, música, alimento. Né? Nós estamos por aí. Mas cultura é muito mais que isso. Cultura abrange cada espaço, cada aspecto da nossa vida neste mundo. Criar cultura é extrair a matéria-prima da natureza e criar um ambiente. Deus, o nosso Deus, é o Senhor que cria, é o Senhor da matéria-prima. Ele fez do homem o Senhor da cultura. Ele, a partir dessa matéria-prima, nós, os homens, a gente então produz cultura. Então, Deus criou o tomate, por exemplo. O que nós fazemos? Nós plantamos tomates em série, nós os colhemos, nós os amassamos, colocamos dentro de uma lata e nós então disponibilizamos no mercado. Nós os chamamos isso de extrato de tomate, sei lá, está aqui a cultura do tomate. Deus cria notas musicais, o que nós fazemos? Nós criamos músicas, nós criamos instrumentos, isso é cultura, isso é ambiente. O rio é a natureza, é Deus que criou, é a matéria-prima, nós vamos lá e fazemos represas, isso é cultura. O ouro é a natureza, é a matéria-prima, aí a gente vai lá e extrai o ouro, a gente vai lá, então o formato, a forma que a gente extrai, os instrumentos que a gente cria para extrair o ouro, e o que a gente faz com esse ouro é cultura. É cultura. Então, você vê que cultura é muito mais abrangente. E Deus falou em Gênesis capítulo 1, acho que 28, para o homem fazer cultura. Vamos desenvolver cultura. Tem um autor chamado Henry Van Til, o livro dele é O Conceito Calvinista de Cultura. Ele define cultura assim: é tudo e qualquer esforço e labor humano empregado no cosmos para desenterrar seus tesouros e riquezas e colocá-los a serviço de alguma coisa. É muito difícil definir cultura, exatamente porque ela é muito abrangente. E aí a gente fica no minimalismo aqui. Mas em todas as tentativas de definir cultura que eu li, percebi que existem algumas coisas incomuns, né? Algumas semelhanças básicas. Primeiro, a cultura não se limita a crenças e cosmovisões. Língua. A cultura é muito complexa. É difícil você definir cultura em uma frase, por exemplo. Você precisa de um texto. E olhe lá. Talvez um livro, talvez uma série de livros. A cultura, irmãos, é vivida dentro de um contexto comunitário. Isso é outro aspecto da cultura. E a gente não foge dessas três. Outra coisa importante é dizer que a gente cria cultura a partir de outras culturas. É dizer que a gente cria cultura a partir de outras culturas para tornar outras culturas desnecessárias. Nós estamos criando culturas que levaram outras à falência.
E aí, sem falar das culturas danosas criadas por nós, seres humanos. Consideremos, por exemplo, a questão da sexualidade, que a irmã Andréa Vargas tratou aqui em duas das nossos encontros passados. A cultura do aborto. Deus cria a fecundação e a natalidade. O homem vai, então, faz o quê? Ele tira e mata as crianças dentro do ventre. O nome disso é a cultura do aborto. E ele faz mais, ele vai lá e legaliza isso. A cultura do prostíbulo, a cultura do cabaré, não é? Difundido, porque isso já é ultrapassado, né? Eu estou dando um exemplo aqui, ultrapassado. Ninguém precisa mais de cabaré para vender corpo e de adquirir isso. Ou comprá-lo, comprar sexo. Deus cria a sexualidade para ser vivida onde? Desenvolvida nos limites do casamento, não é? Na proteção do casamento. O homem vai e cria a cultura do mercado do sexo. Esses aqui, queridos, são exemplos de cultura podre. Esses são exemplos de cultura danosa, para que é oferecido para a sociedade para que nós saibamos lidar. Agora, nem sempre uma cultura danosa é tão evidente como estas aqui que acabei de citar. Perceba que a cultura é algo muito mais abrangente que arte, que música, que comida, roupa. O que estou querendo defender aqui hoje, irmãos, é que estamos mais imersos em cultura secular do que podemos imaginar. E você simplesmente dizer para o seu povo, você simplesmente dizer para os seus jovens, ou para qualquer pessoa, para eles fugirem, sair do mundo, o mundo jaz no maligno, não ameis o mundo, nem as coisas que o mundo há, enfim, sem explicar, sabe, sem produzir um conceito bacana a partir das revelações de Deus da Escritura, enfim, a gente não vai conseguir, porque os argumentos serão muito grandes dentro desse momento que nós estamos vivendo enquanto igreja. Estava falando ali com o pastor Clodoaldo, que eu estou pastoreando há 23 anos, mas nunca foi tão difícil. Nunca foi tão difícil, meus irmãos. Você sabe o que eu decidi fazer agora? Você sabe que, depois do pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, começou-se a enumerar, a organizar as gerações, né? E aí nós, de 65 para 80, é a geração X, não é isso? Caracterizado por uma série de coisas, responsabilidades, trabalho, brutalidade dos pais, e, enfim, aquelas coisas que vocês sabem. E uma série de características desse grupo, muito trabalhador, que acorda cedo, sei o quê. Enfim, não foi isso que eu vim falar e eu estou fazendo um parênteses aqui. Aí a geração Y, que nasce de 81 até 95, não é isso? Porque a cada 15 anos. Não é isso? Aí, gente, essa galera, ela já é completamente diferente. Uns 3 anos atrás, nós fizemos lá na igreja, a gente faz todo ano, há muitos anos, conferência da família, e há uns 3 anos atrás nós pedimos para um pastor falar, ele trata com família, o pastor Ricardo, e ele falou das diferenças dessas duas gerações, né, Y e X, e foi chocante. E ele foi falando na prática, a pregação dele foi uma palestra, ele explicando, gente, que bacana, está lá no canal da Igreja de Cristo Dawkins, Conferência da Família, acho que Identidade, pastor Ricardo Vasconcelos. Muito legal, muito legal. Aquilo me despertou. Eu falei, pastor, o senhor coçou onde estava coçando aqui. Eu gostei demais de ouvir a sua mensagem. E eu, dali, comecei a tentar prestar atenção, porque o desafio, e agora já tem essa nova geração aí, né, que nós, a X, a Y e a Z, né, que são os nascidos de 2000 para cá até 2014, 2015, e a Alfa que chegou aí agora, né, a partir de 2015. Aí, unido com aquela frase maravilhosa que a gente está ouvindo, e nossa geração gosta demais, aquela frase assim, tempos difíceis, homens fortes geram tempos fáceis. Né? Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos
geram tempos difíceis. É sob essa perspectiva que eu estou olhando tudo isso. Aí o que eu fiz? Falei, meu Deus, Sônia, a gente vai ter que agora, a gente vai ter que ler, a gente vai ter que ir atrás, a gente tem que entender essa geração, porque eu estou tendo um parto, irmãos. Eu tenho 54 anos, eu nasci em 1969, eu fiquei 32 anos no Corpo de Bombeiro, um ambiente militar, eu saí ileso, eu nunca tive uma punição. Está aqui o Charles, é do meu culto de sargento. Eu nunca tive uma punição. Eu entrei soldado no Corpo de Bombeiro, eu saí no último posto, major do Corpo de Bombeiro. Eu digo para você, eu nunca tive um dia de pernoite, de detenção, nada. Mas ao sair do Corpo de Bombeiro agora, é uma lástima, meu irmão. O negócio é sério. Essa geração, a geração Y, eu vi uma especialista dizendo que o negócio é tão complicado que 30% deles são mandados embora nos primeiros 30 dias de serviço. Aí esse mundo corporativista está em crise, porque eles estão chamando a geração Y para assumir os cargos ou eternizá-los lá, não é? Mas alguém mais sábio do que eles disse, não adianta, meu filho, você pode fazer isso por um ano, por uma década, mas eles serão os próximos juízes, os próximos pastores, os próximos presidentes, os próximos senadores e os próximos senadores, os próximos CEOs da empresa, enfim. Aí, meu irmão, eles serão os próprios pastores da igreja, ok? E aí o que a gente tem que fazer? É uma questão cultural. Isso que eles vivem, essa formatação, tem muito a ver com a cultura em que eles foram mergulhados e vivem. Por que eu falo, pastor, mas geração e tal? Sim, pois você pega Abraão, Isaac e Jacó, todos eles tiveram poucas diferenças culturais. A mesma roupa que Abraão usava, Jacó usava, Isaac usava. A mesma música que Abraão ouvia, e a comida que Abraão comia, o Jacó, neto dele, comeu também. As diferenças não são mínimas. Mudanças sempre houveram, a questão é a velocidade delas. E aí a gente não consegue acompanhar. Porque são tantas informações que disseram que um menino de 7 anos, ele tem mais informação na cabeça dele do que o grande ditador, o grande imperador da França, o Napoleão Bonaparte. Agora você imagina. Então, aí eu estou querendo tornar a coisa, não é difícil, estou querendo só informar que esse momento da vida, do ministério pastoral, meus irmãos, é o momento mais difícil. E se nós não tivermos a graça de Deus para crescer nisso, nesse entendimento, fazer essa leitura, nós vamos sucumbir, a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir. E aí, a gente não vai conseguir na nossa geração, no nosso ministério, e tem um monte de dragão aí, tem um monte de lobo para engolir os nossos jovens, as próximas gerações. Mas o nosso Deus é um Deus de gerações, amém? O nosso Deus é um Deus de gerações. A Bíblia diz que Ele chama a existência as gerações. A Bíblia diz que Jesus é o alfa e o ômega. Ele dá início às gerações e Ele as conclui. Amém? Então, assim, há esperança, porque nós temos uma revelação. Mas é certo, irmãos, que esse é um grande desafio para nós. Porque essas pessoas, essas gerações, não existe geração melhor do que a outra. A verdade é que essas gerações, elas têm muito a oferecer para as próximas gerações, mas eles só têm o que as gerações só têm o que a outra dá a ela. Por exemplo, o Malaquias diz, para que Deus não destrua, por mal com maldição, os homens, os pais, o coração dos pais deve converter os corações dos filhos e os corações dos filhos para o dos pais. Então, essa conexão geracional tem que acontecer, tem que existir. Porque Deuteronômio capítulo 29 também, acho que verso 29, diz que as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as coisas reveladas pertencem aos homens e aos seus filhos. Amém? Então, irmãos, as coisas reveladas de Deus, elas existem para nós e para os nossos filhos, para os nossos discípulos,
para as crianças da nossa igreja, para os jovens da nossa igreja, para os adolescentes da nossa igreja. Então, como disse Paulo, né, as mulheres mais velhas instruindo as mulheres mais novas. Então, está tudo lá. A Bíblia tem resposta. A gente tem que entrar, a gente tem que dar a eles. Mas como a gente dá se a gente não tem conexão? A gente não entende. A gente não os entende. E eles não nos entendem. Por isso, irmãos, eu fiz questão do Madaleno vir aqui pregar para a Igreja de Cristo. Porque, para mim, o Madaleno é a pessoa que melhor linkou, compreendeu isso no Brasil, pelo menos do que eu tenho ouvido e lido. Tá? Ele vai estar aqui e ele vai dar o recado dele. Deixa eu dar o meu, né? A gente está envolvido em cultura. Pode ser que alguém tente ficar alheio a determinada cultura, mas ninguém absolutamente vai ficar alheio a toda cultura. Às vezes a cultura, irmãos, ela funciona como no modo pré-cognitivo, ou seja, ela está tão impregnada na gente como o cheiro que a gente não consegue senti-lo, mas as pessoas de fora sentem, as pessoas percebem a nossa cultura. Não é? Então a cosmovisão, ela afeta aspectos da nossa vida e vai determinando como as nossas decisões são tomadas, quando as nossas emoções são experimentadas, os valores que nós absorvemos ou não, de forma que é mais fácil modificar o comportamento daquele jovem ou daqueles jovens que foi a um show de uma drag queen, trabalhando a cosmovisão cristã dele, do que simplesmente proibindo. Eu podia até proibir. Talvez isso fizesse algum efeito naquele caso específico, mas se fizesse, mas muito provavelmente não faria em outras áreas. A proibição pode afetar isso aí, mas não vai afetar todas as áreas da vida dele. Então, o que ele precisa? Ele precisa de uma revelação bíblica, ele precisa de uma cosmovisão bíblica, formatada, explicada, repetida e repetida e repetida. Nós fizemos lá na Igreja de Cristo Dawkins agora, 2 semanas atrás, o pastor Laércio está aí, esteve pregando lá, e o nosso objetivo é repetir, irmãos, as mesmas coisas básicas da fé cristã, da família, porque poucas coisas são tão bombardeadas nesse tempo como a família. A cosmovisão bíblica, irmãos, ela funciona como um balizador em nossa consciência. E aí, então, a gente tem que trabalhar isso. Se a gente tem uma cosmovisão bíblica, nós sempre teremos a consciência de que em qualquer circunstância você pode imaginar, você vai ter um texto, a Bíblia. Alguém me diz, pastor, eu estou com um problema no casamento e eu quero resolver isso e eu quero um conselho do Senhor. O que o Senhor me diz? Eu falei, seja bíblico. Seja bíblico. Então, nós sempre teremos, em qualquer circunstância, o quê? Um texto. Aconteceu um negócio legal agora, a gente está viajando para São Paulo, daqui para lá, e aí a gente vai comer no lugar, aí a gente para, eu sou assim, eu tenho um temperamento explosivo, né? Sanguíneo, hemorrágico. Eu não tenho pavio. Aí nem tem um pavio curto, eu não tenho pavio. É o Espírito Santo, né? Aí eu estou aqui na fila e batendo papo com os irmãos, né, depois que terminamos de comer. Aí estamos indo aqui. Aí uma pessoa só podia estar com inveja daquela comunhão maravilhosa, gostosa nossa, saiu de lá com aquela cara que estava com raiva e ultrapassou a gente. Aí eu peguei e fiz igual Jesus. Oxi, é o belo. Fui para a frente dele. Na frente dele, paguei, aí saí, Espírito Santo, bonito, hein? Coisa bonita que você fez. Só acontece comigo isso, né? Irmãos, o que é isso? Uma postura cultural do indivíduo. Se eu tivesse atentado para o texto, o que eu faria? Vocês estão entendendo? Então, seja qual for a circunstância, você tem um texto. Minha mulher, sei lá, meu parente, meu amigo, uma filha, estou com uma tragédia em casa, um câncer. Qual é a postura? Você tem um texto. Amém, irmãos? A Bíblia responde. Agora,
diante de toda circunstância, eu tenho um texto, mas eu tenho também um contexto. Eu tenho uma cultura. Eu tenho uma cultura vigente. Eu tenho contextos de como se procede naquela situação, naquele ambiente. Meu irmão, cultura deve ser confrontada à luz da palavra para ser abraçada ou ser rejeitada. Cultura tem que ser confrontada à luz da palavra para ser adaptada ou desafiada. A gente precisa saber que algumas vezes o nosso cristianismo ele vai absorver e se adaptar à cultura. E em outras ele terá que desafiar e ofender a cultura. Gente, isso é sabedoria. Isso é sabedoria bíblica. As tensões geradas entre cultura e evangelho vai nos desafiar a jamais ignorarmos a cultura. Vai nos desafiar a ser mais crente, a ser mais bíblico. Ao invés de nós ignorarmos a cultura, nós deveríamos investigar as Escrituras para sabermos o que ela tem a dizer sobre a cultura humana e sobre como devemos nos relacionar com ela. Sim. Como já foi dito, toda cultura tem um misto de elementos bons e de elementos ruins. Você estuda antropologia na faculdade, né, em missões, aí os professores vão para aqui, o pastor Luciano Geraldo, que sabe bem o que é isso. Em todos os sistemas culturais nós vamos encontrar reflexo da queda e da graça comum. Isso vai ficando claro à medida que a gente vai se relacionar com as culturas. Eu tive uma experiência que aconteceu no meu primeiro ano de convertido que ilustra um pouco isso. Eu fui num churrasco com meus amigos, primeiro ano. Meus amigos estão todos na igreja, a maioria está aqui hoje. Amigo de adolescente, de jovem. E eu pastoreio no bairro que eu nasci. Nasci naquele bairro lá, estou lá pastoreando até hoje. Estou lá hoje pastoreando. E aceitei Jesus com 20 anos de idade, então a gente tocava pagode, a gente bebia, jovem, 20 anos. E aí, um dia, eu fui o primeiro a converter tanto da minha casa como da turma. E um dia eu fui lá, no Live Beco, onde a gente brincava, onde a gente tomava lá os... E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, um dos amigos falou assim, e aí Luiz Carlos, pega aí, bebe aí. Eu imediatamente rejeitei a bebida. Aí ele disse assim, é proibido? Com um ar de superioridade e de desdém. Eu falei, não. Eu sou livre para beber. Você que é preso pela bebida. Diverte aqui sem a bebida que eu quero ver. Eu não sei onde é que eu arrumei tanta sabedoria, irmãos. Porque eu tinha poucos dias de crente. A minha ideia, sinceramente, é que a gente veja o cristianismo como uma cosmovisão. Ou seja, uma visão total da realidade, com implicações não apenas para a igreja, mas para a sociedade como um todo. Então, a boa cosmovisão cristã, não é? Que hora é essa, hein, gente? Acabou meu tempo? Ó, o seu discípulo está dizendo para eu parar. Eu vou contar aquele caso seu só porque você se intrometeu. Na verdade, falta 20 para 7. Ah, então você resolveu. Eu já ia contar a história dele para nós, que aconteceu na última atualização. Nem 9,5. Na verdade, aquilo foi uma miragem que eu tive, não foi real. Estamos resolvidos. Como diz o Luciano Subirá, quem me dá mais 10 minutos? Levanta a mão. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Vamos embora. Obrigado. Vou contar o seu caso, então. Ele quis me impressionar, mas eu vou contar o seu mesmo. A boa cosmovisão cristã, meus irmãos, ela deve ser articulada através, dizem os estudiosos, e isso é bacana demais,
ela deve ser articulada através da história de Deus, que é narrada em 4 capítulos, em 4 grandes capítulos. Todos os estudiosos, teólogos que tratam sobre o assunto, eles vão falar sobre isso, inclusive o pastor John Stott. Primeiro capítulo, a criação. Segundo capítulo, a queda. Terceiro grande capítulo, a redenção. Quarto grande capítulo, a consumação. Então, existem outras formas da gente articular essa cosmovisão cristã. Claro, existe. Mas eu tenho pensado que, como a maioria desses estudiosos, e aí eu vou seguir eles, que eu não sou besta nem nada, que essa é uma forma que nos dá um quadro geral de toda a história de Deus e que pode nos ajudar a construir. Como eu disse aqui no início, existem várias falsas visões, as falsas cosmovisões, mas segundo aquela autora daquele livro Verdade Absoluta, recomendo, extraordinário, Nancy Pearcey, sei lá, eu só sei falar inglês até Love. Todas elas, todas as cosmovisões, vai ter que responder esse conjunto de perguntas que relaciona com esses 4 capítulos aqui. Vamos pensar na criação. Quando o Antônio me falar que deu a hora, eu vou embora, beleza? Vamos falar com a criação. Primeiro, toda cosmovisão vai ter que responder com uma teoria, vai ter que dar uma teoria de origem para aqueles a quem ela está falando. De onde veio todas essas coisas? De quem somos nós? Como foi que nós chegamos aqui? Toda cosmovisão vai ter que falar. Ah, não, nós somos ateus. Ah, sim, então como é que todas as coisas vieram a existir? Ah, nós somos marxistas, nós somos socialistas, nós somos direitas, nós somos esquerdas, sei lá. Né? Nós viemos do Antigo Egito, da Antiga Babilônia, enfim, de onde você veio. Você vai ter que responder. Os grupos terão que responder sobre a criação, a origem do universo. Eles podem utilizar das narrativas dos povos antigos, pois cada um dos povos antigos tinha sua própria maneira de falar sobre a origem do universo, claro. Por exemplo, a epopeia da criação a partir dos babilônicos, eles diziam naquele mito deles que o universo é construído. Né? Eles vão falar da figura do Marduk, que é o deus mais exaltado da Babilônia. E o Marduk é tão exaltado que aí, quando eu fui ler sobre essa ideia da origem do universo da Babilônia, eu entendi porque Nabucodonosor era tão arrogante. Né? Porque ele tinha pedigree, né? ele tinha da onde tirar aquilo. E esse Deus exaltado da Babilônia, ele tem uma batalha cósmica com Tiamat, que é a mãe das forças cósmicas também, dos caos, e a partir dela se origina, então, a partir dessa briga, dessa luta, dessa guerra, desse conflito, se cria a humanidade, os céus e a terra, enfim. A gente pode explicar isso a partir das mitologias gregas, do Olimpo, do panteão dos romanos, enfim. Ou quem sabe, irmãos, explicar através da teoria do Big Bang, né, que descreve que a origem do universo é a partir de uma explosão cósmica, de uma expansão violenta de uma partícula extremamente densa e quente, que aconteceu há 13 bilhões de anos atrás. Tem gente explicando sobre essa perspectiva. Ou terão que se render à teoria do design inteligente, né? Que vai dizer o seguinte: a complexidade dos seres, dos seus órgãos, é tão complexa que o acaso não podia produzi-los. Não é? Que tem que haver um projetista inteligente para projetar, para fazer toda essa estrutura. Ou então eles terão que se render às 3 primeiras palavras da Bíblia, que formam a introdução para o restante de toda a existência do cosmos, a existência do mundo, que é: no princípio, Deus.
Em Gênesis, meu irmão, principalmente nos primeiros capítulos de Gênesis, se encontra o arcabouço da cosmovisão cristã. Nos primeiros capítulos, principalmente. Então, no princípio, Deus vai criar essas três palavras, segundo o pastor John Stott, vai criar uma base para dizermos que nunca nós podemos antecipar, a gente nunca vai conseguir surpreender a Deus, pois Ele sempre está lá, no princípio. A iniciativa é sempre de Deus, a ação é sempre de Deus. Na narrativa de Gênesis, capítulo 1, a proeminência, irmãos, é de Deus. Deus é o sujeito de quase todos os verbos desses dois capítulos. A expressão disse Deus aparece 10 vezes na narrativa. Então, Deus é o grande protagonista da sua própria história. Amém? Então, é a partir desses conceitos, dessa leitura, dessa autorrevelação de Deus, que a gente constrói a nossa cosmovisão. E a gente não devia evitar falar, pregar, ensinar adultos também sobre essa parte da Bíblia, porque ela traz fundamento para essa cosmovisão. Um dia, quem sabe, meus irmãos, eles terão que ler João, capítulo 1, verso de 1 a 3, não é? Porque no princípio era o verbo, ele estava com Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que fez se fez. Eles vão ter que se render, não é? A esse texto sagrado de Colossenses, capítulo 2, 16, 17, que diz: pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas para ele, por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Eu queria que você aplaudisse o Senhor por isso. Amém? Aleluia! A queda, o outro grande capítulo. Algo está muito errado, irmãos, com os seres humanos, sim ou não? Pessoas de todas as cosmovisões, todas, sejam elas religiosas ou seculares, reconhecem que algo está muito errado com os seres humanos. E a gente começa a elencar alguns fatos, algumas coisas. Olha, mais de 3.000 pessoas morreram no atentado de 11 de setembro, num único dia. A tsunami no oceano lá, que aconteceu em 2004, no Oceano Índico, matou mais de 300.000 pessoas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Covid tirou a vida de mais de 15 milhões de pessoas em todo o mundo. Só no Brasil, mais de 700.000 pessoas morreram, segundo os dados, com a Covid-19. Quase 40.000 pessoas perderam a vida agora, pelo menos até onde eu colhi esse dado, 171 pessoas perderam a vida agora, nas enchentes no Rio Grande do Sul. Aí, quando quer ser bem genérico, alguém diz, um dado importante estima-se que 180 milhões de pessoas tenham morrido devido à guerra e à opressão apenas no século XX. Ou seja, 180 milhões de pessoas. Quantos países têm 180 milhões de pessoas? Toda cosmovisão ela vai ter que apresentar uma explicação plausível para a fonte de tanto mal. Vai ter que apresentar uma explicação plausível para a fonte de tanto sofrimento. O que foi que deu errado no mundo? Por que tanta guerra? Por que tanta maldade? Por que tantos abrolhos? Por que tantos abrolhos? Por que tantas pragas? Por que tantos espinhos? Para a cosmovisão marxista, o mal, o sofrimento e a tirania, ela tem origem com o surgimento da propriedade privada. Pasme, meus irmãos. Todo esse mal teve origem por causa da propriedade privada. Para a filosofia iluminista de Rousseau, tudo desabou, tudo ficou terrível depois da organização da sociedade civil. Quando a sociedade civil foi formatada, foram criadas, ele diz no contrato social, que aí então agora o mal começou a existir. Os males vieram sobre a humanidade. Para Rousseau, é tão interessante isso, eu não sabia, para ele,
todas as obrigações, elas precisam de ser contratual. E não é possível, na cabeça dele, haver obrigações familiares só porque você está ligado biologicamente a uma pessoa. Aí a gente não sabe, por exemplo, por que na Holanda um pai, ele não pode bater na porta, nem bater, quanto mais abrir a porta e invadir a porta com o menino, o filho dele, dentro do quarto, sem a permissão do filho. Ele está sujeito à prisão. Eu vi um angolano que mora na Holanda falando que é crime, não é? E ele está sujeito à prisão se ele entrar no quarto do filho sem a permissão do garoto. Aí a gente não sabe, de onde é que veio isso? O sol. 200 anos atrás, irmãos, os laços morais do casamento, ninguém pode fazer exigências de prestação de conta entre marido e mulher, uma vez que isso não ficou claro nos contratos, diz ele. Laços espirituais da igreja, laços genéticos de raça, étnicos, enfim. As pessoas, segundo ele, só devem voluntariamente se envolver em obrigações a partir de contratos formalmente descritos. Nunca podem ser fixados pelos pais, nunca podem ser fixados unicamente por Deus, pela igreja, pela comunidade, pela tradição e por aí vai. Porque a gente sabe, irmão, que o mal existe devido ao pecado, sim ou não? E o pecado existe por causa da queda. Nós sabemos, meus irmãos, que o pecado é um estado mal da alma. E que o princípio desse estado mal é o egoísmo, onde todos nós somos solidários, segundo a Bíblia. Ou seja, o pecado é universal. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Todos somos indesculpáveis diante de Deus, diz Paulo em Romanos capítulo 3. Por isso, irmãos, todos nós precisamos aceitar o diagnóstico bíblico, da cosmovisão bíblica, o diagnóstico divino, qual é? Sobre a condição, todos nós estamos sobre essa responsabilidade. O pecado é uma condição nossa, a natureza pecaminosa. Então foi o pecado que trouxe tanto sofrimento, tantos males. Isso não tem a ver com Deus, mas tem a ver conosco, com a nossa natureza. E a gente precisa assumir essa responsabilidade, ensinar os nossos filhos desde criança a assumir essa responsabilidade e se arrependerem de todo o coração. Mas nós não queremos ter o trabalho e os nossos filhos não querem se arrepender. Nós também não queremos nos arrepender e a coisa vai degringolando. Por isso, queridos, a gente está vivendo um momento, me desculpa, nós estamos vivendo um momento onde a sociedade, ela mudou o nome de pecado para síndrome, por exemplo. Certo? Então isso não é pecado, isso é uma síndrome. Ontem, por exemplo, eu estava lá antes de ontem, ontem, né, eu estava lá na conferência, um grande amigo, um colega, pastor, ele disse para mim, olha, pastor, eu estou maravilhado com o que Deus está fazendo na vida da minha esposa. É mesmo, irmão? É. Olha, ela está fazendo doutorando, ela está fazendo doutorado em psicologia e tal, você precisa levar ela lá e tal, aquela coisa tão maravilhosa, ele realmente promovendo e deveria fazê-lo mesmo. E ele, muito empolgado, me mandou alguns slides dela, de palestras, e ele me mandou uma definição de síndrome. Ouçam. É um conjunto de sinais e sintomas que definem um determinado estado clínico, associado a problemas gerais de saúde. Nem sempre possui uma causa clara e tem várias possíveis origens. Você já pensou, irmão? O que a gente pode fazer com isso aqui? Dizer que qualquer coisa é uma síndrome. E ela ainda faz um absurdo de colocar embaixo a síndrome de Down, que é uma coisa do gene genético, sei lá, e coloca a síndrome do pânico aqui como exemplo. Essas duas coisas são tão antagônicas uma da outra, irmãos. Mas é isso aí. E aí nós não estamos falando do psicólogo lá, que não é cristão, nós não estamos falando do mundo, né, desse mundo humanista, não, nós estamos falando de crentes, de pastores, de pastoras, de gente que está dando respostas humanistas para problemas espirituais.
A gente está falando de gente que devia estar dando respostas bíblicas para os problemas, mas estão dando respostas humanistas. E eu vou dizer, às vezes comerciais, porque eu não sei, mas há quem diga que o mercado das medicações, das grandes corporações de medicação, de remédio, eles criam doenças para criar remédios, não é? E nós, pastores, nós, obreiros, nós, a igreja, às vezes vamos assumindo essas coisas como verdade sem refletir, irmãos. Sem refletir. Queridos, o pecado é singular, ele não pode ser ignorado. O pecado não pode ser minimizado, irmãos. O pecado é sutil, mas ele é verdadeiro, ele é real, e ele vai entrar em nossas vidas. Ele vai entrar em nossas igrejas, ele vai entrar em nossas teologias, ele vai entrar em nossos púlpitos. Se nós não radicalizarmos e dizer, a Bíblia é que tem resposta. Sabe? A gente tem que discipular os psicólogos. A comunidade, irmãos, eu estou entrando já em outro assunto aqui, me perdoe. Mas a comunidade, irmãos, a igreja é uma comunidade terapêutica, pelo amor de Deus. Pastor, às vezes ele... Desculpe, irmãos, talvez você seja um dos tais, mas não é sobre você, é sobre uma convicção minha. Pastores me dizem assim, olha, quando a gente não consegue, aí a gente manda para o psicólogo. Esse pensamento está errado. Devia ser o contrário, o psicólogo não conseguiu, manda para cá. Sim ou não, irmãos? Mas a gente vai, lentamente. Eu por acaso assisti um filme esses dias, extraordinário, eu recomendo para os teólogos aqui. Como é o nome daquele filme, meu amor? A Viagem, A Jornada. Está no YouTube, filme antigo, filme, edição muito ruim, muito ruim, muito ruim. Eu estou lá, daqui a pouco aparece aquele filme, eu falei, ué, que é isso? A Jornada? Aí fui assistir. A história de um corpo de teólogo de uma universidade Batista, você assistiu? Cadê o cara? Olha, rapaz, vem aqui contar para nós. O cara tem lá, vai escrever uma tese, né? E ele está naquela tese, vai colocar para os teólogos, para o corpo da universidade. Um deles diz assim, isso está errado, e tal, isso não é bom, isso nas gerações futuras vai ser um problema. E ele fala, mas ninguém, não, tá bom, tudo bem. E aí ele pega e chama o cara na casa dele. É um filme de ficção. Leva o cara para a casa dele, quando chega lá, ele fala, eu tenho uma máquina do tempo aqui, foi meu pai que construiu, eu quero te levar para tantos anos na frente. Ele, um homem de Deus, entra dentro dessa máquina do tempo, que é uma coisa, né? Leva o cara lá para frente. Não sei se o ano 80 e alguma coisa, 1980 coisa. Quando chega lá, esse teólogo fica escandalizado no quê? Um detalhezinho da teologia dele fez com o mundo. Desassociar a moral de Cristo, justamente. A gente não precisa, ele não precisa vincular a moral com Cristo para que ela seja uma realidade. Porque a tese não está escrito lá, mas quando eu li, eu entendi o seguinte, quando eu assisti. A gente não precisa ter argumento, porque não vai convencer ninguém com argumento. Amém? É claro, né, eu não sou um estudioso, eu sei. Né? John Stott diz que crer também é pensar, e aí ele fala de todos aqueles argumentos extraordinários que nós precisamos de ter na defesa, da apologética, enfim. Mas o que nós temos, como pessoas comuns e leigas, irmãos, nós não temos um argumento. Nós temos uma pessoa, amém? Nós temos uma pessoa. E a tese é essa. Se nós desassociarmos Cristo de tudo isso, então a igreja vai se perdendo. Eu gosto de explicar os efeitos do pecado, e eu vou terminar essa parte. Gosto de explicar os efeitos do pecado com uma cena que vi algumas vezes quando trabalhei no Socorro, no Corpo de Bombeiro, por 26 anos, lá em Brasília. Eu prometo que eu termino. Os efeitos do pecado, meus irmãos, pode ser ilustrado como uma carreta de 3 eixos, 33 toneladas, levando 40 toneladas de materiais em cima, a uma velocidade de 100 km por hora, atropelando um pedestre displicente. Eu já vi isso, não foi só uma vez. Você tem ideia dos estragos? O impacto com aquele monte de ferro sobre aquele corpo humano,
o torna irreconhecível. Aquilo afeta o indivíduo de um jeito tão terrível, tão negativamente, que nada fica intacto, meus irmãos. Eu era subtenente do Corpo de Bombeiro, Abrador, e eu fui para um socorro. Quando eu chego lá, uma dessas carretas tinha passado por cima de um ciclista displicente. Detonou com ele. Ele ficou irreconhecível. Foi isso, queridos, que o pecado fez conosco. O pecado nos desfigurou, nos destroçou da nossa imagem, da imagem original que a gente tinha de Deus. Quando a gente pensa em engajamento cultural, quando a gente pensa em engajamento redentivo, ou seja, a gente tem que pregar o evangelho, mas a gente tem que cumprir a nossa obrigação enquanto filhos de Deus, filhos de Adão aqui, não é? Com toda a responsabilidade que Deus nos deu. Então a gente pensa nessas coisas, aí a gente se ilude achando que tudo que se diz ciência e foi produzido por aí, e foi dito por alguém que tem um doutorado, ou 2, ou 3, ou escreveu não sei quantos livros. Se ele disse é verdade, é ele que está dizendo. A gente se ilude com isso, irmãos, não é verdade não. Toda cultura acadêmica, academicismo, as literaturas, tudo tem um misto de queda. Tudo está cheio de abrolhos, está cheio de venenos, está cheio de espinhos, está misturado com o pecado. E aí a gente tem que ter, uma luzinha sempre. A gente tem que voltar sempre para as Escrituras. A gente tem que levar o pecado a sério, meus irmãos. Não só sob a perspectiva do ato, mas o pecado no singular mesmo. A natureza pecaminosa, o pecado não é confiável, o pecado é embusteiro. O pecado promete alegrias, promete festas, promete soluções, promete realizações, mas o que ele entrega, meus irmãos, é tristeza, é dor, é desilusões. E aí a gente tem que voltar para a palavra de Deus, a gente tem que voltar para a Bíblia, a gente pode ir para o beabá da Bíblia, sim. O pecado vai tomando novas roupagens, ele vai conseguindo institucionalizar-se na sociedade, na família, e ele quer fazer isso na igreja. Ele já tomou, meus irmãos, ele já tomou universidades, ele já tomou, enfim, ciências humanas diversas. Está impregnada com conceitos de pecados. O pecado é grave, Paulo diz que ele mata. É nisso, meus irmãos, que a gente crê. É por causa disso que cremos e que nos esforçamos e que trabalhamos para agir como nós agimos. Deus nos chama, meus irmãos, para ser bíblico. O nosso livro é a Bíblia, meus irmãos. É a Bíblia. Porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, está apta para discernir propósitos e pensamentos do coração. Não há quem fique escondido diante dela. A palavra de Deus, meus irmãos, é a palavra que a gente tem que considerar, tudo tem que passar pelo crivo e pela peneira dela. Toda cosmovisão vai ter que responder. Qual é a solução disso? Como que resolve isso? Toda cosmovisão vai ter que apresentar a solução para a queda. Todas as cosmovisões terão que oferecer uma perspectiva redentiva. Terão que dar esperança àqueles que os ouvem. Terá que apresentar um programa de trabalho para inverter a queda, inverter o mal, inverter a ordem, essa ordem maligna. Muitas cosmovisões, meu irmão, caíram de um homem. Tentaram criar um novo homem, uma nova sociedade, a partir de um esquema filosófico, a partir de um esquema econômico, político, social, sei lá. Mas nós temos a cosmovisão verdadeira, nós temos o Cristo, a Bíblia, nós temos o Cristo, amém? E esse crucificado, como diz Paulo, e aí não tem jeito, porque a gente pode evitar muito escândalo, mas este a gente não pode evitar, Cristo ressuscitado. Amém? Ele, Cristo na cruz, esse escândalo da cruz, como diz Paulo. Então nós temos, meus irmãos, que ter
a despeito de não sabermos nada de ciência, de sociedade, de política, nós devemos saber de Bíblia, a gente deve saber de Bíblia. Porque a gente ama a Bíblia, a gente gosta de Bíblia, porque esse Deus que se revelou a nós, Ele ama continuar se revelando a cada dia. Amém? Muitas cosmovisões idealizaram uma espécie de redenção. Karl Marx, por exemplo, filósofo alemão, que já falei aqui, viveu no século XIX, ele idealizou uma solução, acreditando que o socialismo geraria um novo homem e uma nova sociedade. Aí ele via a solução a partir de um emaranhado de contratos e de termos sociais, políticos, econômicos, mas o Marx não sabia que o homem era caído e não era restaurável por essas vias. Que o melhor do homem caído, como disse Isaías 64, o homem é completamente corrompido e o que de melhor ele pode produzir são como trapas de imundícia diante de Deus. Ele não sabia que, quem crê na Bíblia sabe que não há solução, nem apresentada por Marx, nem por nenhum outro filósofo ou religioso, poderia dar certo. Não é possível dar redenção ao homem, somente Cristo na sua cruz, na sua ressurreição, sabendo que a real condição humana, irmãos, é Deus que oferece condição do homem sair dessa condição, dessa situação terrível. A solução que Deus resolveu forjar é uma solução ultra radical. A solução é muito extrema. Então qual é a solução? O que fazer? Qual é a resposta de vocês, cristãos? É muito radical. Simplesmente é o novo nascimento. Quando Nicodemos, um homem religioso, como vocês sabem, muito conceituado em Israel, fazia parte daquele sinédrio de 70 homens, aquela coisa maravilhosa, um homem feito um homem que era parte dessa seita influente judaica, os fariseus. Ele fazia parte do sinédrio, como já disse. Jesus teve que ser sincero com ele. Porque, irmãos, pelas credenciais de Nicodemos, a gente pode supor que ele era um homem íntegro, era um homem respeitado, um homem esforçado, disciplinado, um exemplo perfeito a ser seguido, na moral em tudo. Mas quando ele pergunta, uma vez que ele é educado, ele vai procurar Jesus, chama Jesus de mestre, mas quando ele pergunta para Jesus, com todas essas credenciais, com todas essas virtudes, ele pergunta para Jesus, como que ele faz para herdar o reino dos céus, o reino de Deus? Jesus, sem pormenores, Jesus, olha, é necessário nascer de novo. Jesus não disse para Nicodemos assim, olha rapaz, você é uma boa pessoa, você só precisa de alguns ajustes. Talvez um programa político, social, alguma coisa a gente resolve, você já está, está jóia. Não. Jesus não minimizou o problema para justificar aquilo. Antes, Jesus disse, olha, você precisa de ser recriado, Nicodemos. Nós teremos que jogar tudo fora e recomeçar do zero com você. Você lembra da carreta? Quantos lembram da carreta aqui que eu contei? É isso. Nada do que você fizer, Nicodemos, será suficiente para satisfazer a justiça de Deus. Você precisa de nascer de novo. Nicodemos representa essa organização, essa moralidade social, a religião, a estrutura religiosa. O homem que tenta chegar a Deus dessa forma, Jesus lhe mostra, eu queria que você ficasse de pé, que não importa o quanto você faça ou deixe de fazer, nada disso melhora a sua situação diante de Deus. Queria que você fechasse seus olhos onde você está. Jesus está dizendo para Nicodemos, olha, Nicodemos, está tudo errado. A única solução é a recriação. A única solução é deleitar-se em Deus. É permitir que Ele comece tudo de novo. Louvado seja Deus. Está claro, queridos, que todo esforço humano para justificar-se diante de Deus é inútil. Antes, todos precisam de nascer de novo. Esse novo nascimento que Jesus disse para Nicodemos deve acontecer na vida de todos os seres humanos, independente da sua raça, cor, sexo, religião, condição social, mental e espiritual. É nisso que nós acreditamos. Essa é a nossa cosmovisão, amém, meus irmãos? Essa é a nossa ideia de
de criação. Não é um conflito de deuses. Acredita-se na mitologia lá dos babilônicos que quando Marduk mata aquela deusa, ele a divide em 2 pedaços. Um pedaço ele constrói, ele cria a terra. De um pensamento desse, que valores iam emergir de compreensões como essa? O que dizer, meus irmãos, hoje? O que falar do 4º e último capítulo da história humana, da história de Deus? A consumação. Se nós temos uma origem, então nós temos um destino. Se nós temos um destino, então qual é o nosso destino? Algumas visões, algumas cosmovisões, elas podem até ignorar esta parte. Ela pode até deixar para lá. Mas a pergunta vai continuar lá latente na mente, no coração das pessoas. Eles poderão dizer, não, morreu, acabou. Poderão dizer, não, as pessoas ficam encarnando, se aperfeiçoando, entre muitas outras teorias. Ou terão que se render, aleluia, a Hebreus 9, 27 e 28. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo oferecido-se uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam, para a salvação. Aleluia! Porque aqui está, meus irmãos, o princípio que nos distingue de todas as demais cosmovisões. Porque nós temos o epílogo, nós temos o final da história. E em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nesse texto o autor apresenta aqui essas realidades. Nesta realidade ele apresenta as verdades aqui. Todos morreremos um dia, uma única vez. Não 2, não 3, mas uma única vez. Porque as cosmovisões que dizem que vai morrer 2, 3 vezes, elas têm compromisso com o homem e não com Deus. Elas não têm revelação de Deus, nós temos. E quando eu disse que a nossa cosmovisão implica as nossas decisões, as nossas escolhas, os nossos sentimentos, os nossos valores, fica claro hoje, agora, irmãos, que é assim. Depois da morte, todos seremos confrontados com o juízo de Deus. A outra verdade é que Cristo morreu uma única vez para tirar os pecados de muitos. Está consumado lá na cruz. Ele aparecerá. A 4ª verdade, ele vai aparecer mais uma vez, uma segunda vez. Não para salvar, mas para buscar aqueles que o aguardam. Louvado seja Deus. Deus está aqui. Aleluia. Tudo se faz do seu olhar. O universo se formou do seu falar. Teologia pra explicar. Disfarçar. Pode alguém até duvidar. Eu sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. Do silêncio encontro resposta certa. Dono de toda a ciência,
poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Aleluia! Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber a vida, antes que o ar já houvesse, ele já é do gentil ao judeu, ninguém explica Deus. Senhor Espírito Santo, bendito seja o nome daquele que vem. Bendito é o nome daquele que vem. Em nome do Senhor. A Ti seja louvor e glória para sempre. Meu Deus, nós nos comprometemos aqui hoje com a Tua palavra. Nós nos comprometemos como igreja de Cristo no Brasil, porque aqui está aqueles, meu Deus, que representam todos esses mais de 2.500 pastores. E nós, ó Deus, nos arrependemos, meu Deus. Nós nos arrependemos pelo nosso pecado, pela nossa negligência, talvez displicência, meu Deus. E nós nos convertemos, Senhor, nós nos arrependemos, meu Deus. Ajuda-nos, ó Deus, nesse processo de volta à Tua palavra, tão somente a Tua pura e simples palavra. Meu Deus, nos ajuda a conectar as gerações. Ajuda-nos, ó Deus, a formalizar. Meu Deus, cada um do seu jeito, cada um com a sua força, com a sua sabedoria, do seu jeito. Meu Deus, munir as nossas comunidades, meu Deus, de uma cosmovisão bíblica, robusta, forjada pela palavra. Meu Deus, essa é a nossa oração. Meu Deus, essa é a nossa oração. Aleluia. Dono de